Olá, estamos começando mais um Mulher de AZ ao vivo. Que delícia, que alegria ter a sua companhia a partir de agora, interagindo comigo e com os meus convidados aqui no programa. Bom, no programa de hoje, espero que vocês gostem. Escolhi a dedo essas pautas. São pautas que realmente você vai poder interagir e participar, até porque só assim o programa fica mais dinâmico e mais gostoso. A gente vai falar de um tema que está arrancando o cabelo de muita gente. Não só das patroas, mas também das pessoas que prestam serviço. Eu vou falar da nova lei que foi aprovada recentemente das empregadas domésticas. Então, se você tem dúvida, já começa a participar a partir de agora. E também uma matéria muito especial falando um pouquinho o quê? Da vida do rádio e da importância do rádio também na nossa vida. Portanto, o Mulher de AZ só está acompanhando. Portanto, o Mulher de AZ só está começando e a sua companhia é fundamental a partir de agora. Então vamos começar esse programa. A gente sabe que passa rápido essa tarde gostosa. Vou começar falando o quê? Sobre a nova lei das empregadas domésticas, né? A gente sabe que tem mais profissionais aí envolvidos nessa nova lei. Está gerando muita dúvida, muita polêmica, então achei um tema realmente importante da gente estar dividindo com vocês. Para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa de credibilidade, embasada e profissional na área. Isso é importante, gente. Eu estou falando do Marcos, que é diretor e proprietário da Rema Consultoria e que é consultor e especialista da área. Marcos, que bom ter você aqui no Mulher de AZ. Seja muito bem-vindo, até porque a gente falou sobre esse assunto ano passado. Na época, estava sujeito à aprovação e agora já é fato, né? Exatamente, Leila. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite novamente. Espero poder contribuir com você e com seus telespectadores. Já está. Só de você estar aqui, obrigada mesmo por ter aceito aí de última hora o convite. Bom, que tema polêmico. Está sendo manchete de vários noticiários, né, de vários programas e também de colegas de TV, falando sobre essa pauta, né? Muita polêmica, muita dúvida, porque falta informação, tudo é muito novo. Na verdade, a lei foi aprovada e ainda existe muita dúvida porque algumas questões precisam de regulamentação para poderem entrar em vigor. E há também muita pressão por parte de pessoas que querem se aproveitar da situação, causando um clima de revanchismo entre patrão e empregado. Eu acho que essa é a grande questão, né? Não pode ter essa insegurança, essa competição na hora. As meninas, eu tenho várias pessoas que me assistem, que são domésticas, que acompanham o Mulher de AZ, como eu também tenho várias pessoas que precisam do trabalho dessas profissionais maravilhosas que fazem a diferença na nossa vida. Aliás, Hilda, você está em casa, ó, um beijo para você, minha querida. Com certeza eu não estaria aqui se você não estivesse aí. Então, essa valorização também tem que ser contada nessa hora, até para poder chegar num consenso de tudo que está chegando aí de novidade na lei, né, Marcos? Exatamente. Como nós falamos da última vez que estivemos juntos, Leila, o bom senso, ele é o norte para qualquer relação. Então, cabe o bom senso do patrão com seu empregado e o respeito, mas tem a contrapartida. O empregado também precisa ter o bom senso com o seu patrão e aí chegarem num senso comum. Agora vamos esclarecer, a gente está falando da lei, da nova lei das empregadas domésticas, mas na realidade tem vários outros profissionais que prestam serviço que também respondem a essa lei, né? Exatamente. Como mencionamos da última vez, o jardineiro, o motorista particular, uma babá, um acompanhante, além da empregada doméstica, que é mais conhecida, que está no nosso dia a dia mais frequentemente. Bom, direitos. Vamos começar falando dos direitos? Sim. Né? Tá todo mundo aí ligadinho, você preparou todo o material, vamos começar a falar de direitos e aí depois a gente entra nos deveres, né? Ok. Bom, a lei que foi promulgada recentemente, ela, além de garantir os direitos anteriores a ela, a garantia, como por exemplo, a garantia de um pagamento de um salário mínimo, o recolhimento do INSS, você ter condições de trabalhos adequadas, ela aprovou outras questões que já entram em vigor imediatamente e outras que dependem de regulamentação do Ministério do Trabalho. Como, por exemplo,
o fundo de garantia é algo que depende de regulamentação, porque também não é tão simples assim você recolher fundo de garantia. Existem alguns procedimentos que você precisa fazer, porque hoje a Caixa Econômica Federal é o banco centralizador do recolhimento do fundo de garantia. Então, tem um caminho a ser percorrido para isso. Uma outra questão, seguro-desemprego, que passa a ser de direito, mas ainda precisa de regulamentação, salário-família, auxílio-creche, pré-escola e outros itens muito importantes. Tá. Então, olha só, em cima já do que o Marcos está colocando, é importante. Muitas vezes o empregador não tem esse conhecimento e aí, às vezes, o prestador de serviço acha que ele já não está cumprindo com a lei. E não é. Existe todo um trâmite, o que você está falando, tem que ir à Caixa, você tem que gerar um número. Exatamente, é um número que a gente chama de SEI, que é um número que vai permitir ao empregador recolher o fundo de garantia, aliado esse número que nós chamamos de SEI, com o número do PIS ou o número de inscrição. Isso sai na hora, Marcos, ou leva um tempo? Você pode fazer isso pela internet. Então isso tem facilita um caminho muito. específico para fazer isso. No site da Previdência Social, você entra e se cadastra e tem esse número chamado SEI, que vai te permitir, por exemplo, recolher o fundo de garantia da sua empregada. Legal. E aí depois, fiz esse procedimento? Bom, você fez esse procedimento e aí mensalmente você vai calcular 8% dos salários da sua empregada e recolher numa guia própria na Caixa Econômica Federal, e isso vai estar vinculado ao nome dela, ao PIS dela ou ao número de inscrição no INSS da sua empregada. Tá. O que é importante saber, Leila, que isso, embora já esteja aprovado, depende de uma regulamentação e de uma orientação do Ministério do Trabalho e dos órgãos competentes. A PEC das domésticas, como tem sido chamada. Aliás, eu até gostaria de pedir aí, em cima do teu conhecimento, do teu know-how, o que quer dizer a PEC? Ultimamente é noticiário. A PEC, o que é a PEC, A PEC nada mais é que uma proposta de emenda constitucional. Então, ela é uma proposta de emenda constitucional que foi lançada para garantir direitos para os empregados domésticos. Como nós dissemos, não é somente a sua empregada doméstica, mas sim os outros que fazem parte dessa gama, né, de profissionais. E a intenção é garantir ao empregado doméstico os mesmos direitos que o empregado de uma empresa convencional. Sim, exatamente. E já está valendo? Já está valendo desde 1º de abril. Como eu te disse, algumas questões dependem de regulamentação. Outras questões já valem desde já, como, por exemplo, jornada de trabalho. Então, vamos falar sobre isso, né? Jornada de trabalho. O que ficou estipulado? 8 horas? Ficou estipulado 8 horas por dia, com uma carga semanal de 44 horas, não pode passar disso. E o que exceder esse número de horas, o empregador tem que pagar a hora extra a 50%. Certo. Ou seja, você calcula o salário hora da sua empregada e acrescenta 50% em cima disso e paga-se isso mensalmente a ela. Mantém-se o mesmo critério para que é uma empresa, uma pessoa jurídica, uma hora de almoço? Como é que funciona? Exatamente. Isso? Por lei, o empregado doméstico tem direito a 1 hora de almoço, pelo menos, podendo se estender até 2 horas, com uma jornada de trabalho de 8 horas. Cabe salientar que essa 1 hora de almoço não está dentro das 8 horas de trabalho. Então, por exemplo, se a sua empregada entra na sua casa às 8 da manhã, isso, você calcula 8 horas de trabalho das 8 às 16, mais 1 hora de almoço das 8 às 17. Então, esse seria o horário de trabalho da sua empregada. Das 8 às 17 com 1 hora de almoço. Gente, é muito novo tudo isso. A gente tem que se adaptar, né? Porque existem profissionais, eu mesmo, vamos falar lá em casa. A Hilda é super ágil. Eu não fico preocupada dela cumprir até as 17 ou às 18 horas. Ela fez, vai com Deus, vai cuidar da netinha, vai fazer suas coisas, né? Vai se cuidar. Quer dizer, mesmo se ela já liberou o trabalho de casa, ela tem que cumprir esse horário? Ela já fez todo o serviço, ela está livre. Olha, não há uma necessidade rígida do cumprimento desse horário, desde que
ela não trabalhe além das 8 horas permitidas. Ah, tá. E Então que nunca não haja, mais. e que não haja uma supressão do salário dela. Ok. Então, se de repente a sua empregada trabalha menos do que 8 horas na sua casa, e como eu disse, há o bom senso, há o consenso, há aquele caminho de ida e volta entre patrão e empregado, em que você permite que ela saia mais cedo da sua casa, Isso. sem que haja prejuízo para ela nos seus vencimentos, ok, não há problema. Sem problema nenhum. É importante que, como a nova regra estabelece, que haja um controle desses horários. Por isso, aquilo que antigamente os patrões não faziam, que era controlar a entrada dos seus empregados. Que é difícil. Que é difícil. Né, mas muitas mulheres saem de manhã e voltam à noite. Exato. Tem jornada aí, a gente fala as mulheres de AZ, né? Trabalha e depois vai continuar teu trabalho fora do trabalho também. A sua jornada continua. E aí, não está em casa para monitorar. Como é que faz isso? É o jogo da confiança. É a confiança, é o bom senso, Leila. Tudo é novo. Para todo mundo, para os dois lados, para os dois lados é novo. Então não adianta você ser pressionada indevidamente, mas também não adianta você usar de má fé com o seu empregado de uma lei que já está aí. Então, sentar, conversar, estabelecer algo que esteja dentro daquilo que foi aprovado é o melhor caminho. Claro, com certeza. Cumprir com aquilo que já está determinado é o melhor caminho. Agora vamos falar no caso das babás ou das acompanhantes de idosos da maioridade. No caso da babá, vamos colocar uma criança que vai meio período para a escola. Ela tem uma carga de 8 horas, ela fica com essa criança na parte da manhã, à tarde ela está liberada porque a criança foi à escola. Como é que fica esse tempo? Ela é babá. Ok, como a regra permite, ela estabelece que você tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, se ela trabalha 4 horas na parte da manhã e há um intervalo para que, por exemplo, ela na parte da tarde trabalhe, esteja com o seu filho novamente, isso é permitido. Mas isso tem que constar em contrato de trabalho, com uma anotação na carteira de trabalho. Então, no caso, no contrato que você está aqui orientando, teria que constar esse horário da escola da criança. Constar o horário de trabalho. Por exemplo, das 8 ao meio-dia, tá, com o intervalo do meio-dia às 2 okay, ou às 3 horas da tarde, e com o reinício às 3 horas da tarde, mais 4 horas de trabalho. Isso tem que constar para que se garanta os direitos do trabalhador, de que o salário dele não vai ser suprimido, mas garanta também você esteja resguardada perante ambas a lei. As partes, né, ambas Marcos? As partes. Então, num caso desse, que a criança volta da escola às 5, 5h30, ela vai estar retornando à atividade após esse horário. Então, tem que se estabelecer o horário que ela vai retornar e o horário que ela vai encerrar. Exatamente. E isso não fica no contexto de hora adicional, de hora extra. Não. Fica porque você estabeleceu que há um intervalo entre a jornada. Então, você estabelece isso em contrato, convenciona, né? Obviamente, com a sua babá, ou com a sua cozinheira, com o seu empregado, e chega-se em algo bom para as duas partes. Agora vamos falar, eu escutei, fiquei até chateada, tem muita gente, não vou falar que isso é má fé, cada um tem aí a sua consciência, né, e paga por isso, mas às vezes até por falta de condição, porque praticamente dobrou esse custo, está demitindo as funcionárias, as suas empregadas domésticas, justamente porque depois dessa nova lei, principalmente quem dormia no trabalho. Você está percebendo isso? Isso era esperado, né? Já era esperado que houvesse essas demissões, até porque, como eu disse no início, existem pessoas usando de má fé e orientando mal as empregadas. Isso é importante a gente destacar, gente. Ou dando informações erradas para os patrões. Então, o ideal é que você faça um levantamento de custo daquilo que você paga hoje para sua empregada e veja o quanto que você vai pagar depois e avalie isso perfeitamente. Que vai haver um custo adicional? Ok, vai haver um custo adicional, mas vai haver também uma relação muito mais profissional e que vai se garantir direitos que até então não existiam.
Entendi. Então é importante realmente buscar. Onde as pessoas aqui, eu tenho o privilégio de trazer você para poder passar essa informação para o público. Mas quem não tem esse acesso, a gente vai passar inclusive os contatos do Marcos, também vai deixar disponível. Mas quem não tem, como é que a gente pode fazer busca na internet? Existe um sindicato? Existe um sindicato das domésticas, inclusive eu estou tentando há alguns dias já marcar com eles uma reunião para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Eles estão sobrecarregados também, né? Com essa demanda, são muitas dúvidas. Então eu estou tentando marcar com eles uma reunião para que a gente consiga entender um pouco mais como é que o representante das empregadas vai se portar e vai agir diante de todas essas questões. Mas você pode procurar, existem alguns sites de algumas empresas que são especializadas no trato com as domésticas, e aí avalia primeiro, entra no site, vê se aquela empresa ela é uma empresa confiável, idônea, tira sugestões, tira referências, entra no site deles. Algumas te dão a opção para você poder fazer um teste durante 30 dias. Então, vai com calma, mas vai com muito critério atrás dessas empresas. Existem alguns escritórios de contabilidade que estão fazendo isso. A minha empresa faz isso. Mas procura um profissional que não vai simplesmente fazer um recibo de pagamento para você mensal, mas que vai te dar um suporte para ambas as partes, né, Marcos? Porque o que eu vejo é assim, as funcionárias perdidas, mas sabendo que eu tenho direito, eu quero correr atrás do meu direito, eu quero saber o que está acontecendo. E de repente também a patroa, né, o empregador, peraí, mas o que eu tenho que pagar? Será que isso eu tenho que pagar mesmo? Então assim, tá todo mundo muito ressabiado. Eu acho que nessa hora, calma, né? Exatamente. Calma, mulheres de AZ, vamos respirar, vamos realmente tentar. Conversa, o diálogo é a melhor saída, né? Então eu vejo isso, a gente teve essa experiência, chamar a profissional que você tem em casa, colocar sentada, falar, olha, realmente está acontecendo isso, está tendo um novo posicionamento, mas a gente vai passar para você quais são os seus direitos, também quais ainda são os seus deveres, e a gente vai chegar num consenso. Essa é a melhor saída, né, Marcos? Com certeza, essa até é a melhor saída. Sabe o que está me preocupando muito? Isso realmente veio porque a gente sabe que teve uma novela numa emissora, que eu falo aqui o nome com toda certeza, a Globo, né? Quase não tem poder, né? Quase não é monopólio, e que trouxe através da novela, né, das empreguetes, essa questão. E isso foi aprovado muito rápido. Eu lembro quando você veio aqui o ano passado, tudo era uma suposição. E de repente foi tudo muito bem rápido aprovado. A gente fica feliz, mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupada, porque é o que você falou, tem muita coisa ainda para ser definida, né? Para ser ajustada, vamos dizer assim. Exatamente. E a minha preocupação maior é o quê? Desemprego. Eu tenho já vários casos de amigas, de pessoas, ou até mesmo que a Hilda me conta, que estão perdendo o emprego, ou colegas que querem, não é nem por má vontade, mas por uma questão mesmo, porque duplicou o salário, e vai ter que dispensar. Isso me preocupa. Desemprego. Esse projeto é um projeto já antigo, né? Mas eu acho que como a novela teve um apelo muito grande, os congressistas resolveram acelerar o projeto, a lei, e colocar a lei em vigor. Só que, como toda lei, ela precisa de regulamentação e tem os seus efeitos colaterais. O que se pede nesse momento é que as partes tenham calma, que o empregador não vá demitindo a qualquer custo, de qualquer forma, que o empregado também não se coloque numa posição defensiva ou numa ofensiva não pode. Descabida. Entender aquilo que já está em vigor, aquilo que precisa de regulamentação, que os direitos estão preservados. Uma questão que é importante deixar claro aqui é que essa lei, aprovada em 1º de abril, que não é o dia da mentira, ela estabelece que essas novas regras, elas valem a partir dessa data. Então, eu estou te falando isso porque algumas pessoas já estão requerendo a retroatividade desses direitos. É mesmo? E a lei ela é bem clara com relação a isso. Meninas, peguem leve. Então, vamos conversar e vamos fazer a coisa certa. Conversando a gente se entende e fica bom para ambos os lados, né? Quero aproveitar
deixar aqui um beijo para Solange Mello, que esteve aqui durante muito tempo com a gente fazendo a bancada do Papo de Mulher. Solange, um beijo para você, obrigada pelo e-mail. E ela coloca assim: no meu entendimento, patrão doméstico não é empresa. Discordo dessa nova medida, favorecer um lado e desfavorecer o outro. Bom senso sempre, excelente programa. Um beijo, obrigada. Patrão não é empresa, mas o empregado é empregado. Então, o que a lei quer é bem clara, e né, a Constituição Federal ela é bem clara, que todos nós somos iguais perante a lei. Então, se todos nós somos iguais, em tese, todos nós devemos ter os mesmos direitos. Eu entendo que há uma sobrecarga para o patrão, que não é empresa, mas a gente precisa, neste momento, chegar num consenso, fazer com que a coisa fique boa, porque o patrão precisa do empregado e o empregado precisa do patrão. A gente sabe que muitas das vezes, como nós dissemos da última vez aqui, a empregada cria, por muitas vezes, o filho do patrão. Nossa, poxa vida, com toda certeza. E aí, não vale a pena romper relações antigas, amizades. Eu fico sentida, né? É uma lei, é fato, mas eu não tenho como não falar isso não me envolvendo. Eu sou assim. O que eu vejo é que às vezes elas até querem dar um jeitinho. Não, faz assim, vamos dar um jeitinho. E a patroa também, né? A empregadora também. Mas e aí depois você tem a penalidade, né? É difícil, né? Essa questão do jeitinho é uma questão muito perigosa, Leila, porque ela não prejudica somente um lado. Ela prejudica os dois lados. Hoje, pode ser bom para o empregado, de repente, ter um jeitinho nisso, ou para o patrão. Amanhã, a vida é uma coisa muito dinâmica. Muitas coisas podem acontecer no meio do caminho e, de repente, você se vê desamparado, uma das partes. E aí, como é que você vai resolver essa questão? É verdade. Vai ter que entrar num litígio? Ter que Nossa, abrir um processo trabalhista, comparecer perante o juiz, de repente uma empregada que ficou com você 10 anos e você vai ter que entrar numa questão, numa discussão porque você não cumpriu com algo determinado pela lei, mas que lá atrás o empregado aceitou. Então, não vale a pena. Então, vamos conversar, vamos chegar num consenso, vamos aplicar a lei. Eu acho que o bom senso tem que prevalecer. Existem profissionais capacitados para poder te dar a orientação certa. Para ambas as partes. O que fazer? Para ambas as partes. Agora, uma questão que você deve estar vendo, eu já escutei isso nos bastidores, você deve estar vendo isso lá no escritório, é a questão, vamos facilitar, não vamos gerar vínculo empregatício. Tira a minha assistente do lar, que é assim que eu chamo, e vou colocar uma diarista. Tudo certo, tudo resolvido? É simples assim? Olha, a lei, os juízes já estão vendo, inclusive, e julgando, por exemplo, se aquela diarista ela tem um trabalho frequente na sua casa. Se existe a frequência... Mas qual que é isso aí? Por exemplo, hoje, se você tem uma diarista de um dia ou 2 dias na semana, ou até 2 dias na semana, que não sejam com datas pré-estabelecidas, não há o vínculo empregatício. Então pera lá, olha lá, gente. Então se eu tiver uma pessoa que venha à minha casa prestar esse serviço 2 vezes por semana, mas não pode estar estabelecido toda segunda e toda sexta, não pode? Não. É complicado, Marcos. Gente, é difícil assim. Mas essa é a nossa legislação, que precisa ser um pouco mais clara. É complicado pra gente e pra ela, porque ela vai fechando a agendinha dela. Aí ela, nesse dia eu tô em tal apartamento, nesse dia eu tô na outra casa. Como é que faz? Então, é aí que entra o perigo da questão, de repente você ter uma empregada que vai toda segunda e quarta na sua casa. Então existe uma data pré-estabelecida e aquilo não é um trabalho frequente. Em determinado momento, uma das partes, ou a empregada pode de repente falar para você que ela tinha uma relação de vínculo com você. E isso vai para a Justiça do Trabalho e, invariavelmente, o juiz dá a causa ganha para a empregada. Assim então, mesmo? Há uma... Então, quer dizer, não adianta só entrar nessa história de 2 dias na semana para não criar vínculo. Não. Cria esse vínculo do mesmo jeito. O risco é muito grande. Só não se cria vínculo se ela vier 1 vez na semana. Exatamente. Só. Sabe qual vai ser a moda? Né? Eu já tô vendo qual vai ser a moda. Já tô vendo lá na frente, Marcos. A gente vai ter 1 cada dia. Aí pode?
Olha só. Não é uma saída. Não é. Ética, né? Então, mas fala a verdade. Olha só, 2 dias na semana. Ah, tá bom, então vamos estabelecer. Agora, se ela não consegue se comprometer também com a agendinha dela de estar na casa A e no outro dia estar na casa B, quer dizer, a gente fica um pouco sem saída, né? Por isso, Leila, que a lei foi aprovada e ela precisa de algumas regulamentações e com certeza virão algumas orientações. O próprio sindicato de classe deve se pronunciar a respeito disso e eu acredito que vai ter um grupo de trabalho que vai pensar essas questões de forma que os lados não sejam prejudicados. Na questão das acompanhantes de idosos, elas ficam ali muitas vezes não, elas passam a noite acompanhando ao lado, né, desse idoso. Como que é a lei nessa questão? Bom, vamos voltar ao princípio da carga horária de 8 horas de trabalho diária. Então, se ela extrapola essas 8 horas, seja mesmo durante a jornada diurna dela ou durante a jornada de trabalho noturna, ela tem que receber hora extra por conta disso, ou um adicional noturno que hoje está por volta de 20% sobre o salário hora dela, a título de adicional noturno. Então, tudo aquilo que passa das 8 horas é considerado hora extra. E essas horas extras devem ser pagas mensalmente para ela, devem compor base de média para pagamento de 13º, de férias, no caso de uma rescisão, de um aviso prévio. Tem que se recolher fundo de garantia assim que estiver tudo ok em cima dessas horas extras, INSS em cima dessas horas extras. Então, tudo que ultrapassa as 8 horas estabelecidas de trabalho é considerado hora extra. Toda jornada de trabalho que se inicia às 22 horas e termina às 5 horas da manhã é considerado trabalho noturno. Então tem que ser remunerado diferente. Essas pessoas, elas dormem no trabalho, né? Elas dormem Tem gente que fala assim, mas poxa vida, eu vou contar a dedo, mas ela dormiu, o idoso dormiu 4 horas direto, ela dormiu 4 horas, isso muda? Como é o caso da babá, dá esse intervalo? Não tem como você colocar isso. Se ela dorme ao trabalho, mas não está à disposição do empregador, é diferente. Agora, se ela dorme no trabalho e está à disposição dele a qualquer momento, a qualquer hora, fica complicado, né? Porque além da jornada normal que ela tem de trabalho, ela a qualquer momento pode ser acordada, por exemplo, para cuidar do idoso. Sim, é o que acontece na prática. E aí, essa hora, esse momento em que ela está trabalhando, deve ser computado no cartão de ponto, ou na folha de ponto, ou no livro de ponto, para que ela seja remunerada por essas horas. Quando você excedentes. fala no cartão de ponto, no livro de ponto, eu lembro da minha época jovenzinha, menina, trabalhando que a gente assinava mesmo ponto. Você está falando isso só para ilustrar ou isso é fato? Não, é fato. A lei, ela estabelece o controle da jornada de trabalho. Então, a partir de agora, a gente tem que ter um caderninho. Você pode ter um caderno que chama caderno de ponto, e lá você coloca a data com horário de entrada e saída. Você pode ter uma folha A4 que estabelece os dias com horários de entrada, saída para almoço, exatamente. E isso tem que estar assinado pelo empregado e por você, para que não haja manipulação por uma das partes. O controle está aí. Entendi. É complicado isso, mas é tudo novo, né? É tudo novo, mas é o que a lei estabelece. Então tem que haver esse controle para que as coisas estejam claras. Para fechar, o assunto vai mais 1 hora para a gente conversar, mas para fechar, a questão do pagamento muda? Eu pago em dinheiro, eu pago em cheque, eu pago em depósito, isso também mudou ou isso fica a critério não mudou. Do empregador? Por exemplo, se você paga em dinheiro, ok, existe... A lei hoje estabelece que você pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Se você paga em depósito, ok, sem problema, dentro dessa data. Se você vai pagar em cheque, lembre-se, o dinheiro tem que estar disponível para a sua empregada no 5º dia útil. Porque às vezes o empregado trabalha, chega no 5º dia útil, você dá um cheque para ele e esse cheque vai compensar em 1 ou 2 dias. Gente, Tá errado. Tem que ser em até, né? Em até o 5º dia útil. Marcos, muito obrigada. Infelizmente eu não consegui ver as mensagens, a gente está com um problema aqui de sinal. Mas se a gente receber as mensagens, eu vou te encaminhar para a gente poder dar resposta aqui para o nosso público. Você é bem-vindo sempre. Esse tema é um tema que eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar novos encontros para poder falar mais um pouco sobre isso, né? Com certeza.
Para fechar, você quer deixar alguma mensagem? Eu volto a chamar os patrões para o bom senso, volto a chamar os empregados para o bom senso. Essa não é uma hora de confronto. Todos nós precisamos nos adaptar. Então vamos usar da velha amizade que já existe entre o empregado e o patrão e vamos fazer com que a coisa seja boa para ambos os lados e o efeito colateral não seja tão danoso. É isso aí, carinho, respeito e diálogo, com certeza a gente sempre encontra um bom caminho. Obrigada, Marcos. Bom, e não acabou não. Eu vou fazer um breve intervalo e na sequência eu vou trazer para você um pouquinho desse mundo maravilhoso do rádio. Para isso, sobe o som para a gente já entrar no clima do rádio aqui no Mulher de AZ. Volta em um minuto, até já.